assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, sexta-feira já começou aí movimentado com essa decisão da noite de ontem ainda, né? Do juiz aqui de Belo Horizonte, atendendo aí ao pedido do vereador Gabriel Azevedo e suspendendo a votação que poderia afastá-lo da presidência da casa. Eu até levantei uma ponderação aqui com meus colegas de mesa aqui, porque o pedido do Gabriel do vereador Gabriel Azevedo, que o juiz concedeu a ele uma liminar, é que não pode ser votado o afastamento dele. Mas a minha dúvida é se pode ser votado a abertura do processo de cassação contra ele, mesmo sem que ele seja afastado, né? Se os vereadores poderiam votar hoje se vão abrir ou não o processo de cassação contra ele. E se decidirem sim, ele não seria afastado por causa dessa decisão. Mas eu não sei, o entendimento, até o Lucas entende que não poderia ser votado nem essa abertura, né, Lucas? Que essa decisão do juiz, ele acaba barrando, inclusive, essa abertura dessa votação, porque estaria tudo num combo só, né? A abertura do processo e o afastamento, né? E só para trazer aqui o que fala que é a decisão, cadê? Abri aqui, ó. O juiz que concedeu essa liminar pro Gabriel fala que não é a questão de impedir a votação, mas suspendê-la até que uma instância superior, o TJ, fale, não, ó, pode ser assim, não pode ser assado, para aí saber os próximos trâmites mesmo. Então o Gabriel ganhou um respiro, mas pode ser que essa votação aconteça. Na verdade, né? O juiz fez, o nosso caro Tiago Gandra, né? Gandra. Eu acho que é o juiz Tiago Gandra. Ele não quis tomar uma decisão monocrática e ele jogou adiando a favor do Gabriel, mas ele jogou pro pleno, né? Para mais desembargador, pro Tribunal de Justiça, provavelmente uma sessão aí com mais de um desembargador, decidir aí sobre essa questão. E é interessante porque, segundo, né, na decisão do juiz, ele fala que há vários entendimentos e realmente na Câmara prevaleceu mais de um entendimento. O procurador teve um entendimento, os subprocuradores lá da Câmara tiveram outro entendimento. O procurador entendeu que poderia sim votar o afastamento, outros subprocuradores entenderam que não poderia votar o afastamento, ou seja, então o juiz, como há entendimentos diferentes dentro da própria Câmara, ele falou que vai esperar aí uma liminar de prazo de 24 horas, né? E vai esperar uma decisão aí do tribunal colegiada, provavelmente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o caso. De certa forma é uma interferência do Poder Judiciário, mas como parece que não há uma previsão, não há clareza no regimento interno da Câmara, então vai ter que se recorrer à Justiça para ter esse entendimento. Mas me parece óbvio, queria até ouvir Lucas, Luciano, o ouvinte, que se o processo, né, tá lá sendo acusado, se os vereadores decidirem que tem que abrir o processo contra o presidente da Câmara, no meu entendimento parece lógico que ele tem que ser afastado. Como que ele, presidindo a Câmara, vai coordenar os trabalhos que vão julgá-lo, podendo ele perder o mandato? Ou seja, ele pode fazer uma série de manobras ali para adiar a formação da comissão, retardar os prazos, né? Tudo dentro do regimento da Câmara, ele pode fazer isso, porque ele é o presidente da Câmara, né? Ele pode demorar a instalar a comissão para analisar o pedido de cassação, mesmo após o plenário tendo decidido pela abertura, caso isso ocorra. Então, assim, parece óbvio, né, que ele tem que ser afastado caso a Câmara decida, né? Caso a maioria dos vereadores decidam pela abertura do processo aí de cassação. Me parece meio óbvio que ele, no cargo de presidente, ou se ele não for afastado, ele tem que ser destituído do cargo de presidente, né? Ele tem que voltar a ser um vereador comum. É uma coisa ou outra. Ou ele é afastado do mandato, da vereança, ou então ele tem que ser destituído do cargo de presidente. Ele não pode ter um processo de cassação contra ele e presidir a Câmara ao mesmo tempo. Isso parece óbvio, né? E eu acredito que a Justiça deve ter um entendimento nesse sentido, né? Porque seria muito estranho ele ficar presidindo a Câmara durante o próprio processo de cassação. Vamos ver qual que vai ser o entendimento da Justiça e até para, né, trazer clareza aí sobre esse regimento da Câmara, mas me parece óbvio essa medida do vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, foi mais para ganhar um tempo ali, tempo de negociação, tempo de tentar convencer vereadores, talvez seja uma medida dura demais contra ele, né? Que ele deve estar ali, olha, eu errei, né? Tentando pedir desculpas a um e outro vereador, tentando trazer alguns pro lado dele,
mas está tentando ganhar tempo para evitar que seja uma medida muito dura contra ele. Vamos lembrar que esse processo, por exemplo, quando se trata de impeachment, como foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, depois que o processo foi aprovado na Câmara dos Deputados, a presidente é imediatamente afastada. É sempre assim, né? Esse regimento é muito claro no Congresso. Uma vez que os deputados aprovam em plenário, né, que tem as comissões e tal, eles aprovam ali o impeachment da presidente. Você se lembra daquela sessão patética que foi realizada, né? Em nome de Deus, da família, de não sei quem, o Cunha, né? Presidindo aquela sessão, né? Ele fez uma frase lá que depois virou até nome de livro, né? Deus tenha misericórdia, né? Do Brasil e tal, dessa nação, aquela coisa toda. Bolsonaro, deputado federal, homenageou torturador naquela sessão antes do seu voto. O coronel Ustra foi homenageado pelo Bolsonaro antes de votar no impeachment da Dilma, mesmo depois Bolsonaro foi eleito presidente, hein, gente? Que país é esse? Mas, enfim, quando foi votado naquela sessão impeachment da presidente, ela automaticamente foi afastada do cargo até o julgamento do Senado, quando foi consumado, né, a decisão pelo impeachment. Então, tem esse regimento claro lá no Congresso. Aqui na Câmara parece que há um vazio aí no regimento, por isso aí essa interferência do judiciário para decidir. Mas parece bem óbvio, né? Como eu disse, quero ouvir os colegas aqui, também nosso ouvinte, que uma vez o processo aberto, caso os vereadores decidam abrir o processo contra o vereador Gabriel Azevedo, ele tem que ser afastado da presidência da casa. Talvez pode continuar com o mandato de vereador, mas destituído do cargo de presidente da casa, né? É óbvio isso, é muito claro isso, senão ele pode de alguma forma contaminar o processo. Não estou falando que ele faria isso, mas ele teria essas prerrogativas, né, para poder retardar um processo contra ele, um processo que iria prejudicá-lo. Então, vamos ver como isso vai caminhar, mas se bobear ainda vamos ter reviravolta, né? Estava marcada para ocorrer à tarde essa votação, às vezes essa decisão acaba alguém do judiciário, desembargador, acaba derrubando essa liminar e a votação ocorre. Imagino que nesse momento que deve estar mensagem sendo trocada, ligações, telefonemas, aquela coisa toda, deve estar agitado aí os celulares dos vereadores e membros do Judiciário Mineiro que estão envolvidos aí nesta questão da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Então vamos aguardar, vamos ver se vai ter sessão. De qualquer jeito a gente vai estar lá, a Band News vai estar lá para ouvir esses personagens aí sobre esses últimos acontecimentos que podem mudar aí o destino, inclusive a presidência do Legislativo Municipal aqui de Belo Horizonte. É isso, Lucas, Luciana.